Nós acabamos de cantar que a sua verdade vai sempre reinar. E o Senhor Jesus ensinou-nos a orar quando Ele orou, e essa oração está registada em João 17. Ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa palavra que nós consideramos ter na nossa mão quando seguramos a Bíblia Sagrada, é essa palavra que não vai mudar, é essa palavra que nos santifica, e é por meio da palavra que o Senhor criou todas as coisas, foi por meio da palavra que Ele criou, é por meio da palavra que Ele governa. Quando Ele fala, os anjos obedecem, os filhos dele obedecem, e nós sabemos que essa palavra é eterna, que ela não muda e que ela é viva e eficaz. E por isso nós vamos lê-la agora. Neemias capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1. Neemias 2, de 1, vamos ler os primeiros 4 versículos. Neemias 2, de 1 até 4. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei disse-me: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, o Deus dos céus, mas também o Deus que se inclina para ver o que se passa na terra e agora, Deus, o que está a acontecer neste lugar, e acreditamos que em outros lugares na terra, é a reunião do teu povo, dos teus filhos, aqueles que invocam o teu nome, que querem ouvir a tua palavra, que querem ouvir acerca da verdade, que querem aprender acerca do teu caráter, querem lembrar as tuas promessas. Senhor, nosso Deus, nós estamos diante de Ti para Te adorar, para Te cultuar, para aprendermos também ao ler a Tua palavra. E por isso, ó Pai, nós rogamos, nós pedimos que Tu abençoes a leitura da Tua palavra, a meditação que queremos fazer nesta hora, e pedimos, ó Deus, que abençoes no nosso interior, na nossa mente. Ilumina-nos, Senhor. Dá-nos entendimento do que Tu queres para nós. Guia-nos na Tua palavra, na Tua verdade. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Então, este livro, ele trata acerca da reconstrução de Jerusalém. Há algum tempo atrás, nós já tivemos a oportunidade de meditar no capítulo 1 e fizemos já uma exposição panorâmica do livro de Neemias. Como nós lemos no testemunho de Neemias, ele estava triste porque a sua cidade estava destruída, a cidade dos seus pais, a cidade do seu povo. E era necessário reconstruir, e era desejo de Deus que a sua cidade, foi Deus que escolheu Jerusalém, e era desejo de Deus que a cidade dele fosse reconstruída. Mas para essa reconstrução era exigida a restauração do seu povo. Era necessário que o seu povo também fosse transformado, tivesse o seu coração e a sua vontade transformada para ser essa comunidade adoradora, essa comunidade que busca, que ora ao Senhor, que ama o Senhor, que obedece ao Senhor em sintonia com a santidade do caráter do Deus soberano, do Criador soberano, do Salvador, do Senhor que é Yahweh, o Senhor Deus de Israel, o Pai de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então nós tivemos a oportunidade de ler o capítulo 1 e de meditar em partes do livro de Neemias, mas no capítulo 1
no versículo 2, nós lemos que Neemias fez perguntas a respeito dos judeus. Ele perguntou, ele quis saber a respeito da cidade de Jerusalém. Ele ouve notícias, porque ele faz perguntas. Ele demonstra interesse, porque é um interesse genuíno, é o seu povo. E então nós concluímos que Neemias é o tipo de pessoa que se preocupava. Ele preocupava-se com as tradições do passado, ele preocupava-se com as necessidades do presente, daquilo que estava a viver, mas ele também se preocupava e ocupava-se com as esperanças do futuro. Ao perguntar, ele ficou a saber da grande miséria e da humilhação do seu povo. Essa consciência levou-o a orar e a jejuar diante do verdadeiro Deus. A consciência de como estava o seu povo, a consciência de como estavam os seus irmãos, a sua família, os seus parentes. Isso levou-o a ficar triste, a orar e a jejuar diante do verdadeiro Deus. E o verdadeiro Deus é o Deus dos céus. Esse é o título que aparece aqui no livro de Neemias, mais do que uma vez. O Deus dos céus não é como um Deus criado, um Deus servo, um mordomo, um empregado. O Deus dos céus não é um Deus insignificante e desprezível que não quer saber de alianças, de acordos ou contratos e que abençoa a qualquer um, mesmo aqueles que o desprezam ou que ignoram os seus mandamentos. Não, o Deus dos céus é um Deus grande e temível. É assim que ele é apresentado no versículo 5. Na oração de Neemias, no capítulo 1, temos esta expressão: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Há condições para a fidelidade de Deus ao seu povo, para ele ser fiel às suas promessas, para abençoar. Deus é um Deus de alianças, é um Deus que guarda sim a sua aliança, as suas promessas para com aqueles que o amam e que guardam também as promessas e os mandamentos do Senhor. É o Deus dos céus, um Deus grande e temível. É assim que Neemias apresenta o Deus verdadeiro. Este é o Deus que nós conhecemos por meio das Escrituras, por meio da história, por meio da ação dele nos nossos corações. O crente conhece Deus desta forma. Um Deus a ser temido, respeitado, adorado, reverenciado, porque ele é grande. Mas ele, mesmo sendo grande, ele inclina-se para ver o que se passa sobre a terra. É o Deus que guarda a aliança, é um Deus que é misericordioso, que é compassivo para com aqueles que o amam e que guardam os seus mandamentos. E é isso que nós vemos cantado e de forma bela entoado nos Salmos. E o Salmo 113, então, começa no versículo 4 por dizer que o Senhor é excelso. Grande é o Senhor. Ele é exaltado, como nós já cantamos esta manhã. Exaltado, excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? E nós precisamos lembrar que Ele é um Deus grande e que governa e reina sobre todos e sobre todos os povos. Esta é a visão que a Bíblia nos dá, especificamente agora, ao lermos o livro de Neemias. Mas os salmos exaltam o Senhor, descrevem a sua grandeza. E apesar da sua grandeza, o versículo 6 diz: contudo, mesmo sendo tão grande, Ele inclina-se para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele olha para nós, que estamos na terra, a buscá-lo, a aprender dele, a adorá-lo. O nosso Deus é um Deus que vê o que se passa aqui. Ele conhece os nossos corações, Ele conhece os nossos comportamentos, as nossas decisões, as nossas escolhas. É um Deus que ouve orações. E este livro mostra Neemias como um homem de oração. São várias as orações registadas ao longo do livro de Neemias. No capítulo 1, temos uma longa oração entre os versículos 4 a 11. Diz que, e Neemias diz: eu assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive a jejuar e a orar perante o Deus dos céus. E disse, então nós já lemos o versículo 5, e referiu-se então ao Deus dos céus, Deus grande e temível. E então ele pede: Senhor, que os teus olhos estejam atentos, os teus ouvidos
atentos a nós, os teus olhos abertos para acudir à oração do teu servo que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos. Eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais nós temos cometido contra ti. Pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Isto é parte da oração de Neemias. Ele está a citar Deus, as promessas de Deus. Versículo 10 do capítulo 1 diz: estes ainda são os teus servos, o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e há dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Antes de lembrar o Senhor das suas promessas, de abençoar o seu povo, de proteger, de resgatar, de reconstruir a sua cidade, Neemias confessa o seu pecado e o pecado do seu povo. Reconhece que é pecador. Humildemente apresenta-se de Deus, consciente dos seus pecados, de que não merece nada por ser pecador e o seu povo ter pecado, mas é esta atitude de Neemias que nos ensina como nos aproximarmos de um Deus grande e temível com humildade, reconhecendo que nós não merecemos nada, que somos pecadores e que Deus, pela sua misericórdia, ouve as nossas orações. No capítulo 2, temos esta oração bem rápida que ele faz quando o rei lhe pergunta o que pedes, o que é que tu precisas. Antes de falar com o rei, Neemias fala com o rei dos reis e pergunta e consulta o Senhor e pede então que o Senhor o dirija. No capítulo 4 temos mais uma oração, nos versículos 4 e 9. Ó nosso Deus, nós estamos a ser desprezados. Versículo 9, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Capítulo 5, versículo 19, lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus. Várias orações que Neemias vai fazendo ao Senhor e nós chegamos ao capítulo 13, o capítulo final, e no versículo 31 lemos esta oração de novo de Neemias: lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. O livro começa e termina em oração. E nós lemos então no capítulo 1, versículo 6, que Neemias orava dia e noite pela cidade. Ele confessava os seus pecados, os pecados do seu povo, e então lembra ao Senhor as suas promessas, suas graciosas promessas, versículos 8 e 9, e depois disponibiliza-se para fazer algo acerca da situação de Jerusalém. E normalmente é assim, quando nós começamos a orar por alguém, tal como Neemias fez, começou a orar pelo seu povo, pela sua cidade, o que aconteceu é que Deus quis usá-lo de uma forma bem prática, com as suas mãos, com a sua liderança, com as suas palavras, com o seu exemplo. E Neemias percebeu que precisava se disponibilizar. Senhor, eu estou aqui, eu quero ir, eu quero fazer, eu quero trabalhar. Então começa com a oração, e quando nós começamos a orar por alguém, começamos a levar ao trono da graça nomes de pessoas, e se insistimos nesses nomes, Deus vai nos fazer lembrar de que nós podemos, vai nos ensinar a fazer mais do que apenas orar. Fazer visita, conversar, ler um versículo, fazer um convite, desafiar. E foi isso que aconteceu com Neemias. Quando nós demonstramos interesse genuíno pelas pessoas e fazemos perguntas, como Neemias fez perguntas acerca do seu povo, acerca do povo de Deus que era o seu povo. Então, à medida que nós demonstramos esse interesse pelas pessoas e fazemos perguntas, ou à medida que nós vamos lendo notícias acerca de gente, quando lemos artigos de opinião, quando nós vemos reportagens sobre o que está a acontecer na terra, quando nós ouvimos testemunhos,
nós podemos perceber a grande miséria, a aflição, a calamidade, a adversidade, as feridas, o mal, os danos que estão a acontecer a tanta gente. Tanta gente está a sofrer males, está a sofrer angústias, aflições. E isso leva-nos a orar e depois de orar a fazer alguma coisa. Nós não conseguimos. Se somos de Deus, se temos um coração como o de Deus, nós queremos fazer alguma coisa. Não conseguimos ficar serenos, impávidos, inertes. Nós queremos fazer alguma coisa. A pergunta que precisamos fazer é, lendo, ouvindo testemunhos sobre pessoas que estão a sofrer, nós sofremos também, nós choramos com os que choram, nós ficamos angustiados com quem está a atravessar momentos de angústia. Temos nós um coração sensível? À luz do capítulo 1 e da história de Neemias, nós podemos e devemos fazer esta pergunta. Estamos nós prontos para nos compadecer de quem está a sofrer, a mexer as nossas emoções, o nosso coração? E a pergunta que precisa ser feita: temos nós orado ao verdadeiro Deus dos céus? Porque podemos estar a orar a um Deus imaginário, um Deus criado pelos nossos desejos, pelas nossas ideias mundanas e carnais acerca de Deus, achando que Ele é sim um criado, Ele é um mordomo que vai satisfazer os desejos da nossa carne, os nossos apetites. E esse não é o verdadeiro Deus dos céus. Então a pergunta, à luz também de tudo o que estamos a ler nas Escrituras, temos nós orado ao verdadeiro Deus dos céus? E esta questão sobre a vida de oração, o maior impacto que eu tive ao ouvir e ler sobre a oração esta semana, e eu espero e quero repetir esta frase para mim algumas vezes. Eu estava a ouvir um sermão de Warren Wiersbe, uma aula sobre oração e as orações na Bíblia, e ele disse logo na introdução a essa mensagem que nenhum cristão cresce além da estatura da sua vida de oração. Então a pergunta é: qual é a estatura, qual é o tamanho, qual é a qualidade da minha vida de oração? Quanto tempo eu passo a falar com Deus, a pensar em Deus, a querer lembrar das promessas de Deus, do que eu aprendi de Deus, dirigir a Deus palavras de fé, de convicção, de confiança. E este irmão piedoso que viveu uma vida tão frutífera para o Senhor, que já faleceu em 2019, não há muito tempo atrás, mas deixou uma obra que tem inspirado e encorajado tantas pessoas ao redor da terra. Ele concluiu ao ler a Bíblia, e esta é uma frase que lhe é atribuída a ele, e ele disse-a, portanto, eu ouvi a voz dele dizer: nenhum cristão cresce além da estatura da sua vida de oração. Não é um versículo da Bíblia, mas reflete muito daquilo que a Bíblia ensina acerca da nossa comunhão com Deus. A parte mais importante da minha vida é a parte que apenas Deus vê. Se eu não separo o tempo para ser santo, para me santificar, confessar os meus pecados, reconhecer os meus pecados diante de Deus, se eu não separo o tempo para falar com o meu Pai que está nos céus, eu não posso esperar ir muito longe, ir muito além. Jesus disse, e foi claro, e Ele repete, e nós sempre que lemos o Evangelho de João podemos ouvir Deus dizer de novo e de novo: sem mim nada podeis fazer. Tudo o que fizermos sem fé e sem ser para o Senhor e sem o auxílio dele vai ser queimado e é inútil e não vale nada. Sem Jesus, tudo o que quisermos fazer na terra, se fizermos sem fé, sem devoção, sem adoração, sem compromisso com o Senhor, é inútil, é vão, é vazio, é lixo, é pó. Não serve para nada. Isso deve nos fazer considerar o que é que eu quero fazer com o meu tempo, o que é que eu quero fazer com a minha saúde, com a minha força, com a minha energia. À medida em que oramos e meditamos na palavra de Deus, Ele, o Senhor, diz-nos o que fazer, quando fazer e como fazer. Tudo isso é importante
Para que a vontade de Deus seja efetivamente realizada, é preciso meditar na palavra do Senhor, é preciso ouvi-lo. Neemias queria fazer alguma coisa, ele queria pedir algo ao rei, e o que ele fez foi ouvir Deus. Ele, antes de falar, ele meditou no que o Senhor já lhe tinha ensinado. Ele orou e pediu ao Senhor ajuda. Capítulo 2 começa com uma menção ao mês de Nisan. Entre os meses de Quisleu, no capítulo 1, nós lemos um outro mês do calendário judaico. Entre o mês de Quisleu e o mês de Nisan, capítulo 2, versículo 1, tem essa referência a esse mês. Existe um período de 4 meses. Esse foi o tempo que Neemias teve que esperar desde que ouviu as notícias tristes acerca do seu povo, da sua cidade, Jerusalém, até a oportunidade de fazer alguma coisa concreta, física, material, que era falar com o rei acerca desse assunto, o rei Artaxerxes. Tal como se espera de todos os que confiam no Senhor, de todos os que têm fé, de todos os crentes, o crente Neemias, ele soube chorar e orar, mas ele também soube orar e esperar pacientemente pelo tempo do Senhor, antes de apresentar o motivo de tristeza do seu coração a Artaxerxes. Neemias foi rapidamente ao trono da graça de Deus em oração. Então ele orou, falou com Deus, mas ele já tinha esperado. Desde que ouviu a notícia até ao momento em que ele pôde falar com alguém sobre a situação para tentar encontrar uma solução para o seu povo. 4 meses, pelo menos 4 meses se passaram. E depois ele compartilhou com o rei o que estava no seu coração. Versículo 5 diz: se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê na tua presença, peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Como crente, Neemias confiava que o Senhor dirige o coração do rei para onde quer. Ele diz: se é do agrado do rei, se o seu coração se agrada. Então ele conhecia o Deus que pode dirigir, inclinar o agrado, o querer do rei. É isso que nós lemos na sabedoria bíblica, em Provérbios 21. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este segundo o seu querer o inclina. Podia não ser do agrado, mas se Neemias ora, se um crente ora, Deus pode fazer com que o coração do rei se incline e se torne agradável ao pedido que lhe está a ser feito. E não precisa ser um rei que teme ao Senhor, um bom rei, não precisa ser um rei que conhece a lei do Senhor, basta estar vivo. Basta ser um rei vivo para que Deus lhe conduza o coração, lhe incline a sua vontade. Neemias tinha um plano e por isso foi capaz de dar ao rei um prazo, versículo 6, e uma lista daquilo que precisava para realizar a sua obra. Na verdade, a lista constava basicamente em cartas e madeira. Mas ele tinha um plano. Ele já sabia o que pedir. Ele tinha uma noção daquilo que iria ser necessário. E a Bíblia ensina-nos a fazer planos. A Bíblia instrui-nos acerca da sabedoria que há em planear. Os planos, mediante os conselhos, têm bom êxito. Faz a guerra com prudência. Faz planos. Vive de forma responsável. Pensa antecipadamente. Medita o que vais responder, como vais agir. Provérbios 20, 18 e também Provérbios 21, 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. É importante fazer planos. É importante consultar o Senhor, consultar a sua sabedoria, consultar o povo de Deus que bebe da sabedoria, que se alimenta da sabedoria da palavra de Deus, que conhece os princípios sábios da palavra de Deus. É importante. Faz parte da vida do crente consultar Deus, consultar o povo de Deus, os conselhos, ouvir conselhos do povo de Deus e fazer um plano. Neemias tinha um plano. E o rei aceitou esse plano, aceitou o prazo
que Neemias lhe solicitou, deu a Neemias tudo o que este lhe havia pedido, as cartas de autorização, como nós lemos no versículo 7, e a madeira, como está no versículo 8. Porquanto a bondosa mão de Deus estava sobre ele. Então, por que Neemias teve o que pediu? Porque Deus é bom, é a resposta. Deus é bom. Não é porque Neemias é bom, não é porque Neemias tem fé, não é porque Neemias é judeu. O foco está em Deus, é a bondade de Deus. Por que ele teve o que pediu? Porque Deus é bom. O mérito é do Senhor, não é de Neemias. É verdade que Neemias fez o que tinha que fazer. Ele demonstrou confiança, ele demonstrou fé, mas o mérito e a glória é do Senhor. É Deus que é bom. Neemias já tinha dito e reconhecido que ele é pecador, ele não é bom, ele é mau, ele não merece, mas Deus é bom. Deus é misericordioso e por isso concedeu a Neemias o que ele lhe pediu através do rei. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Se há alguma coisa de bom que nós temos, que recebemos, que podemos fazer, irmãos e irmãs, vamos aprender a dar a glória devida ao Senhor. Não é porque eu aprendi, não é porque a família que me criou me ensinou, não é porque eu fui àquela escola e fiz aquele curso. Vamos aprender a dar a glória devida ao Senhor. Se alguma coisa boa nós temos, se alguma coisa boa nós fazemos, é porque Deus é bom e porque Ele nos concede essa coisa boa. Ele nos concedeu essa capacidade, essa oportunidade. Vamos dar a glória devida a quem tem toda a glória e merece toda a atenção e gratidão e devoção. É a boa mão do Senhor que está connosco e por isso nós alcançamos coisas boas, realizamos coisas úteis. Contudo, mesmo debaixo da bênção, da provisão, da proteção de Deus, Neemias teve de enfrentar inimigos. A bondade de Deus não nos impede de enfrentar dificuldades e oposição e a maldade de outros. Nós lemos no versículo 10 que 2 homens, Sanbalat e Tobias, na verdade não eram apenas estes dois, mas estes dois são mencionados aqui. Destacar aqui esta expressão amonita, porque sempre foi historicamente um povo inimigo dos judeus. Muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Há alguém que fica muito desagradado porque outra pessoa quer o bem. E nós precisamos lembrar disso. Há pessoas que ficam irritadas, ficam desagradadas, ficam chateadas porque encontram pessoas do bem. Pessoas que querem o bem. Que querem fazer o que está certo. Querem agradar a Deus. Isso desperta irritação, ira, desagrado em pessoas. Sanbalat e Tobias ficaram desagradados, muito desagradados. A presença dos inimigos exigiu de Neemias sabedoria e prudência, vigilância. Por isso que Jesus disse, e nós lemos nas Escrituras tantas vezes, que precisamos vigiar. Nós temos inimigos, nós enfrentamos inimigos. A nossa carne é nossa inimiga. O nosso corpo é nosso inimigo, tem tendências e inclinações que nos querem prejudicar, que nos querem fazer mal. A nossa carne fica desagradada de momentos como este. Quando pensamos, eu vou ter que ficar ali 2 horas naquele lugar. Quantas vezes nós sentimos desagrado? A nossa carne se sente desagrado. Eu preferia ir dar um passeio à praia, ao shopping, mas ter que ficar 2 horas numa reunião, sentado. A nossa carne é nossa inimiga. Ela não quer momentos como este. Por isso precisamos vigiar. Quando começamos a ter estes pensamentos, às vezes é na sexta à noite, é no sábado à noite, é no domingo de manhã. Nós precisamos vigiar. Temos um inimigo. Nós somos inimigos de nós mesmos. Mas sabemos que há parentes que são inimigos do Senhor. Têm o mesmo sangue que nós. Pode ser um pai, uma mãe, um cônjuge, pode ser um filho, um irmão de sangue, que vai ficar muito desagradado
porque nós queremos o bem deles, queremos apresentar o Evangelho, queremos orar com eles, queremos ler a Bíblia com eles, ou simplesmente porque queremos ir à igreja adorar o Senhor, queremos cantar, eles vão ficar desagradados. Que radical! Todos os domingos na igreja, não valoriza a família, não fica para almoçar com a família, não prepara uma refeição decente para a família, uma beata. E vão ficar tremendamente desagradados, porque queremos o bem. Queremos o bem deles, queremos orar por eles, queremos ensinar alguma coisa que aprendemos de Deus, mas ficam tremendamente desagradados. Às vezes, é o próprio sangue, a própria família faz isso. Vigilância e prudência. Mas nós não podemos negar e esquecer os principados e potestades deste mundo de trevas, os demónios, os espíritos malignos que estão a agir, o diabo e a sua influência sobre este mundo perverso. Versículo 11, vamos ler. Versículo 11 até ao 16. Então cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite eu levantei-me e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta de monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Lemos que ele à noite se levantou, eram poucos os que estavam com ele, não declarou a ninguém o que Deus lhe pusera no coração para ele fazer. Subiu então, versículo 15 à noite, não sabiam os magistrados aonde ele tinha ido, o que fazia, ele não tinha dito nada a ninguém. Versículo 16. Ele foi prudente. E parte da sabedoria e da prudência está em abrir pouco os lábios. Especialmente quando estamos no meio de inimigos. Estamos diante de tendências e tentações carnais. A ira, esse furor que nós temos dentro de nós, especialmente quando alguém nos faz mal, quando alguém nos desrespeita, nós precisamos aprender a ficar calados. Quando começamos a sentir esse fogo dentro de nós, essa ira pecaminosa, porque quem muito abre os lábios, muito peca. A probabilidade de pecar, quando se fala demais, especialmente quando estamos emocionados, irritados, enraivecidos, porque alguém nos desagradou, essa probabilidade é muito grande. Então nós precisamos ser prudentes. Mas também quando estamos a querer fazer a obra de Deus, e a obra de Deus, ela desperta desagrado. Quando queremos fazer o bem a alguém, nós precisamos ser muito prudentes. Poucas pessoas envolvidas. Falar com poucos, pedir conselhos a sábios. Fazermos-nos acompanhar de pessoas sábias para termos conversas difíceis. Com alguém que nós já confrontamos uma vez e continua a haver dureza e rebeldia no coração dessa pessoa por causa do pecado que continua a praticar. Nós precisamos ir com poucos, com prudência, com sabedoria. Nós precisamos pedir ao Senhor essa e demonstrar essa sabedoria. Discrição, prudência. Mas Neemias, ele sabia que tinha recebido do Senhor, do Deus dos céus, do Deus grande e temível, uma missão. E ele sabia que a boa e poderosa mão do Senhor estava sobre ele. Ele foi escolhido por Deus. Ele tinha autoridade. Mas mesmo estando numa posição de autoridade, interessante ver o que está aí no versículo 17. Neemias não convocou os seus irmãos judeus para trabalharem para ele, mas com ele.
Ele disse aos irmãos: estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Ele não disse para aqueles homens trabalharem para ele, mas ele disse: vinde e reedifiquemos, vamos trabalhar juntos. Trabalhem comigo, eu vou trabalhar convosco, vamos trabalhar juntos. Esta é a autoridade de alguém que entendeu o que a Bíblia ensina sobre poder. É este poder que nós queremos ver na nossa igreja, nas nossas famílias. Esta força, esta habilidade, esta capacidade para trabalharmos juntos, para edificarmos juntos. Não é dar ordens para que os outros façam, mas é trabalharmos juntos, é ouvirmos de Deus o que precisa ser feito e convidarmos pessoas para se juntarem a nós, para juntos aprendermos a palavra de Deus, juntos praticarmos o que Deus ensina, juntos evangelizarmos, juntos como igreja. Recentemente eu ouvi uma crítica à nossa igreja, foi escrita uma crítica, uma mensagem. Vocês aí dentro fechados e eu aqui fora a evangelizar. Eu é que evangelizo aqui nas ruas e vocês estão aí dentro fechados. E é verdade, muitas vezes sinto que nós ficamos muitas vezes fechados em casas, em escritórios, em espaços como este e saímos pouco, sim, para evangelizar. Temos poucos encontros na rua, propositadamente marcados para partilhar o Evangelho. Nós precisamos melhorar, sim. Eu sei que na rua também está a ser feito. Eu vi ainda hoje, eu creio que foi isso, que uma irmã fez. Veio buscar um folheto e entregou na rua. Foi na rua que isso aconteceu. Eu sei que há irmãos na rua a tentar marcar conversas para partilhar o amor de Jesus. Eu sei que há pessoas a marcarem encontros após um tempo de exercício físico com pessoas para poder falar sobre Deus. Mas nós podemos melhorar. Mas a resposta que eu tenho preparada para dar, se for necessário dar, a essa acusação de que nós estamos fechados em espaços como este, é que caso essa pessoa que nós evangelizamos lá fora se converta e queira aprender de Deus, para onde vamos levar essa pessoa? Onde é que ela se vai sentar para aprender a palavra de Deus, o que agrada ao Senhor? Onde é que essa pessoa vai cantar hinos a Deus, vai orar a Deus no meio do povo de Deus? Em que lugar vai ser isso? Onde? No nosso país. Se alguém se for evangelizado num café, num parque, numa praça, depois, se essa pessoa quer Jesus, quer aprender acerca dele, onde ela vai encontrar esse alimento? É só nos folhetos? É só nos livretos? É só em conversas de o meu testemunho é este, foi assim que eu me converti, e vai ficar alimentada só pelo testemunho da conversão de alguém? E o resto? E os princípios? E os mandamentos? E as promessas? E o serviço comunitário como corpo? E a edificação? E a doutrina dos apóstolos? E o ensino de Jesus? E todo o desígnio de Deus, como fica? Então, nós precisamos fazer o trabalho, fazer esse desafio de convidar outras pessoas para fazermos juntos. Vamos sair, vamos convidar, vamos falar, vamos distribuir literatura, mas vamos reconstruir, sim, muralhas. Vamos escrever, sim, uma declaração de fé. Vamos lembrar que temos uma aliança para que as pessoas saibam no que cremos. Há muralhas, há portas, há limites. Fora disto, não temos comunhão. Nesta cidade e nesta igreja não entra e não fica quem não quer um compromisso dentro destes limites que Deus estabeleceu e que Deus protege. É a sua verdade, é a sua doutrina,
É a sua palavra que não muda. E se alguém abandona o caminho do Senhor, e se alguém não quer saber do Senhor, vai ouvir o que Sanbalate e Tobias ouviram de Neemias. Vocês não têm parte neste ministério. Vocês não querem o Senhor. Há limites, há portas que se fecham, há muralhas que se levantam para proteger quem é do Senhor. Para que não haja uma influência maligna do inimigo no nosso meio. Portanto, a reconstrução das muralhas de Jerusalém teve como propósito livrarem-se da vergonha que afetava não apenas o povo judeu, mas o seu próprio Deus. Essa vergonha de estar com a sua cidade destruída não era só uma vergonha para o povo, mas afetava o Deus do povo. É por isso que Neemias, lembra, são os teus servos, é o teu povo, é o povo que tu resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa, ou seja, o teu nome, quem tu és, Deus, está associado a esse povo. Portanto, a igreja, se não cuida da sua saúde, do seu testemunho, está a envergonhar o nome de Deus. É por isso que nós temos que zelar com o nosso testemunho, com a forma como nós falamos, como usamos o nosso tempo, o nosso corpo. Nós temos que zelar por isso, porque é o nome de Deus, e Neemias sabia disso. O opróbrio, a vergonha, o escárnio que estavam a receber por causa daquela aflição, daquele abandono, da destruição. E quem estava a ser afetado em último lugar era o próprio Deus, era o nome dele. E um crente verdadeiro, alguém que é piedoso, preocupa-se com Deus, com a fama de Deus, com o nome de Deus. O Deus de Israel, que é o Deus dos céus, é quem faz com que o seu povo seja bem-sucedido. E por isso Neemias diz no final deste capítulo, versículo 20, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Esta é a esperança. Esta é a confiança. Não é apenas preocupado com tradições, não é preocupado apenas com o momento, mas olhando para o futuro e lembrando, o Senhor há de nos dar bom êxito. Ele garantiu-nos a vitória. É com os olhos no futuro, mas por causa do Deus que faz as suas promessas, que Neemias liderou este povo. É pela fé e pela paciência que os crentes herdam as promessas. É isso que nós aprendemos neste capítulo 6 de Hebreus, nos versículos 11 e 12. Hebreus 6, que tem aquele hall da fama dos homens de fé no capítulo 11. Mas aqui no capítulo 6, uma menção à fé. Versículo 11 diz: desejamos, porém, continua cada um de vós a mostrar até ao fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Neemias é um homem que nós devemos imitar, a fé dele, a longanimidade, a paciência que ele teve e a confiança que ele tinha nas promessas do Senhor. O Senhor, Deus dos céus, é Ele quem nos dará o bom êxito, é Ele que nos dará o sucesso. Um versículo muito importante que só recentemente eu parei para atentar. Isaías 28, 16. Isaías 28, 16. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. E quem conhece o Novo Testamento, o que Pedro diz acerca da pedra, o que o Novo Testamento ensina acerca de quem é a pedra angular, nós sabemos que Isaías está a falar acerca do Messias, está a falar acerca de Jesus. E o que nós lemos no final desse versículo é o seguinte: aquele que crê, aquele que conhece e que confia em Jesus não foge. E literalmente no hebraico é não se apressa, não tem pressa. Várias versões em inglês nós vamos encontrar boas versões. Almeida atualizada, nós encontramos essa expressão não foge. Mas literalmente o que está na língua original é não tem pressa. Quem crê, quem confia, não se apressa. Porque quem tem pressa vem a arruinar-se.
Quem não sabe confiar, quem não espera pelo Senhor e pela sua vontade e pela sua orientação, perde o reino. Lembram de Saul? Pode perder a vida. Aquele que crer não tem pressa, não foge. A verdadeira fé em Deus traz uma calma ao coração que impede de nós nos apressarmos e tentarmos fazer com as nossas próprias forças o que só Deus, com todo o seu poder e sabedoria, pode fazer. Quando nós nos apressamos, quando nós não consultamos o Senhor, quando nós não lembramos, não passamos tempo a buscar, lembrar das promessas e dos ensinos de Deus, dos princípios da palavra, nós perdemos tempo. Nós somos fracassados. A verdadeira fé em Deus traz calma ao coração e impede de nós sermos precipitados. Nós devemos saber não só como chorar e orar, mas também como orar e esperar. Foi o que Neemias fez. Ele não ficou só com o choro e com o lamento. Ele esperou e mostrou fé e confiança no Senhor. Salmo 33, 20. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e escudo. Salmo 37, versículos 7 e 34. Descansa no Senhor e espera nele. Espera no Senhor, segue o seu caminho, segue o caminho do Senhor. Ouve as instruções dele e segue, anda por esse caminho, segue essa instrução. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É saber que o Senhor nos há de nos dar bom êxito, sim, Ele há de nos guiar ao sucesso, ao verdadeiro sucesso, à verdadeira vida. Nós vamos sim fazer coisas que duram para a eternidade. O Senhor em nós, a boa mão dele a agir sobre nós. Romanos 8, 24 e 25. Na esperança nós fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós temos fé que o Senhor vai edificar sim um povo, uma igreja nesta cidade. Nós olhamos com fé para o futuro da nossa igreja, das nossas famílias. Nós aguardamos pelo tempo do Senhor, em que teremos aqui uma igreja estabelecida, uma igreja doutrinariamente sadia, uma igreja realmente bíblica, uma igreja que agrada e que serve ao Senhor, para a glória do Senhor. Nós fazemos isso com paciência. Com fé nós aprendemos a orar e a esperar. Depois nós trabalhamos e procuramos motivar outros a trabalhar connosco para a glória do Senhor. Não é para termos uma igreja grande e famosa, mas é para que o Senhor seja honrado e glorificado. É o nome de Deus que importa. Mas isso exige de nós, como exigiu de Neemias, compromisso, trabalho. Não é esperar que alguns façam o trabalho que todos devem fazer. Eu tive a oportunidade de partilhar convosco como me marcou a conversa com um pastor recentemente, que teve um esgotamento e que deixou o pastorado. Pastor jovem, muito comprometido com o estudo da Bíblia, a servir em Portugal, portanto português, nascido aqui, estudou numa escola que tem um bom compromisso com a palavra de Deus, e ele desistiu de servir a igreja, de servir ao Senhor, pelo menos por enquanto, não se sente mais capaz. E ele partilhou que um dos pensamentos mais desgastantes, mais angustiosos para ele foi ouvir os membros da igreja que ele pastoreava a dizerem que ele tinha que fazer o trabalho de evangelizar, ele tinha que aconselhar, ele tinha que visitar, porque era para isso que lhe pagavam. E o salário nem era grande coisa, mas era ele que tinha que fazer. Os membros não queriam visitar, não queriam evangelizar e disseram-lhe assim diretamente: é para isso que te pagamos o salário. Então tu tens que fazer. Poucos meses depois ele estava fora da igreja e ele desistiu. Essa não é uma igreja saudável. Alguém que tem essa perspectiva não tem uma perspectiva bíblica do que significa ser igreja e ser povo de Deus. Se há um pastor que acha que tem que fazer todo o trabalho sozinho e que é ele que tem que fazer, ele está errado.
Ele está em pecado. Ele está a ensinar mal a igreja. Nós temos que trabalhar sim, mas convidar outros a trabalhar e motivar outros a trabalharem juntos. Vamos edificar juntos. Vinde e edifiquemos. Vinde e trabalhemos para a glória do Senhor. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós somos os servos, é assim que termina o versículo 20, e nos disporemos e reedificaremos. Com a boa mão dele sobre nós. É ele em nós. É com ele que nós vamos fazer alguma coisa, porque sem ele nada podemos fazer. Então nós vamos nos dispor, nós vamos dizer: estamos aqui, estou aqui, e eu faço. Eu quero fazer a minha parte. Da muralha, da porta, eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Com folhetos, com cânticos, com orações, com ensino, com visitações. Eu estou aqui e eu faço a minha parte. Eu quero servir. Nenhum cristão crescerá além da estatura da sua vida de oração. E há um cântico que é um grande incentivo à vida da oração. E nós vamos cantar esse cântico agora. Nós temos cuidados, nós temos preocupações acerca do presente e do futuro da nossa igreja e das nossas famílias, mas a Bíblia ensina-nos a não andarmos ansiosos por coisa alguma. A não andarmos com muitos cuidados, mas a confiarmos no Senhor. Que o trabalho é dele. A Bíblia ensina-nos a descansar nele, a esperar nele. E nós vamos cantar essa mensagem. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de